Então vamos agora começar a nossa revisão para a primeira VA. Da primeira aula que nós fizemos as noções, gerais sobre direito de família. E aqui da primeira aula nós vamos destacar aqui esse slide sobre a previsão constitucional e a previsão legal de família na Constituição e no Código Civil. Aqui nós temos o artigo 226 da Constituição Federal. A família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1º. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Parágrafo 3º. Para efeitos de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Parágrafo 4º. Estende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Parágrafo 5º. O direito e os deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Parágrafo 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. E no Código Civil nós temos o artigo 1511 até o 1515. Mas exatamente os primeiros artigos que nós vamos destacar. 1511. O casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. O casamento é civil e gratuito a sua celebração. Artigo 1513. É defesa a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família. Artigo 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Aqui nós temos alguns dos princípios explicitados, de igualdade de deveres e direitos entre os cônjuges, de proibição de interferência na vida conjugal. Esses são os principais pontos de destaque aqui da primeira aula. Sobre as formas de casamento, que já foi objeto da nossa segunda aula, nós temos aqui destaque para o casamento por procuração. O casamento por procuração ele é admitido no nosso direito. Ele está previsto no artigo 1542 do Código Civil. O casamento poderá celebrar-se mediante procuração por instrumento público com poderes especiais. Daí nós tiramos algumas características. A procuração para o casamento, ela tem que ser uma procuração pública, não pode ser uma procuração particular. A procuração pública é aquela feita e registrada em cartório. Ela também tem que ter poderes especiais, ela não pode ser genérica, ela tem que estar escrito lá, dando poderes específicos para que o procurador possa casar em nome do mandante. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias, só por instrumento público se revogará o mandato. Seguinte, parágrafo 3º. A procuração não pode ter, para o casamento, ela não pode ser feita há mais de 90 dias. E como ela é uma procuração pública, ela só pode ser revogada também por um instrumento público. Sobre a capacidade para o casamento, temos algumas características importantes. Nós temos a capacidade núbil, ou a idade núbil, que no Brasil, no direito brasileiro, é 16 anos. Antes dos 16 anos completos, não se pode casar no Brasil. Aqui não faz diferença se a pessoa é deficiente ou não, A deficiência física não influencia na capacidade da idade núbil.
artigo 1517, que prevê a idade aí de casamento. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de representantes, enquanto não atingida a maioridade civil. Então, entre os 16 e os 18 anos incompletos, exige-se a autorização dos pais ou responsáveis. Quando houver divergência ou falta de autorização dos pais, pode ser requerido suprimento judicial. Pode pedir ao juiz que dê essa autorização. E o juiz vai conceder, verificando no caso concreto sobre a possibilidade, os melhores interesses do incapaz em relação a suprimento e autorização para poder casar. Essa autorização concedida pelos pais, ela pode ser revogada até no momento da celebração do casamento. Então, os pais dão autorização, essa autorização é requerida para o processo de habilitação, mas até o momento da celebração, os pais podem revogar a autorização para casar das pessoas que têm entre 16 e 18 anos. Próximo item que nós temos aqui de especial importância são os impedimentos para o casamento. Não podem se casar os parentes em linha reta, isso é, não podem casar pais com filhos, avós com netos, bisnetos com bisavós, tataranetos com tataravós. O parentesco em linha reta é o parentesco em que um tem ascendência sobre o outro, um descende diretamente do outro. Esse parentesco direto, ninguém pode casar entre si. Então, não pode os filhos com os pais, nem os netos com os avós, nem os bisnetos com os bisavós, e assim sucessivamente. Essa é a previsão do artigo 1521, inciso 1º. E aí, destacando que esse parentesco não faz diferença se o parentesco é biológico, se é filho sanguíneo, filho biológico, ou se é civil, que é o filho adotivo. Mesmo sendo adotivo, não pode se casar com ascendentes com descendentes. Segunda hipótese é o parentesco por afinidade. Não se pode casar com genro e sogra, sogra e nora, padrasto ou madrasta com enteado. O parentesco por afinidade, o parentesco derivado do casamento em linha reta, ele não se extingue com o fim do casamento, seja ele por viuvez, divórcio, anulação ou nulidade do casamento. Então, a pessoa era casado com a mulher e a mulher morreu, ele não pode casar com a sogra. Ele não pode casar com a enteada, porque aquele parentesco ele se mantém mesmo com o fim a dissolução do primeiro casamento. Essa é a previsão do artigo 1521, inciso 2. Não podem casar os afins em linha reta. Terceira hipótese de impedimento é entre o adotante e o cônjuge do adotado. A pessoa que adotou e o marido, o cônjuge do filho adotivo. E entre o cônjuge do adotante e o filho adotivo. Artigo 1521, o adotante não pode se casar. Artigo 1521, inciso 3º. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. Outra hipótese é os parentes colaterais. Os parentes colaterais são aqueles que têm um vínculo, eles se descendem do mesmo tronco, eles têm um mesmo ascendente ou um mesmo descendente em comum.
porém eles não são descendentes diretos um do outro. E essa vedação de impedimento é até o 3º grau. Então aqui estão incluídos os irmãos e os tios. Artigo 1521, inciso 4. Não podem casar os irmãos, sejam unilaterais ou bilaterais. Unilaterais são irmãos de pai ou de mãe, né? Só de um dos pais. E bilaterais são irmãos de pai e mãe, tem o mesmo pai ou mesma mãe. E os demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Aqui está incluído os tios. No caso dos tios, que são os colaterais em 3º grau, tem essa previsão no Decreto-Lei 3.200 de 1941 de possibilitar que seja feito exame que vai verificar se a prole pode ser saudável. Feito esse exame, é autorizado casar-se sobrinho com tio. Também há um impedimento de casamento entre adotado e o filho do adotante, que são os irmãos, né, pelo laço civil. Não se podem casar o adotado com o filho do adotante, que são exatamente irmãos por adoção, né? E outra hipótese, que à primeira vista pode parecer a hipótese mais estranha, são impedidos de casar as pessoas casadas. Artigo 1521, inciso 6º. A pessoa casada não pode contrair um novo matrimônio enquanto ela não dissolver o primeiro, enquanto ela não deixar de ser casada, ostentar ou anular o casamento, ou ficar viúva, ou se divorciar, não pode contrair um novo casamento. E por fim, não pode casar o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Aquele é o famoso caso do amante que mata o marido da amante para poder casar com ela. Isso aí é uma proibição. Aqui só tem um detalhe, tem que ter sentença penal condenatória transitada em julgado. Sobre os impedimentos, eles podem ser opostos até o momento da celebração, e eles vão ser, como nós vimos na aula, lá na frente, uma causa de nulidade, por serem matérias de ordem pública, causa de nulidade do casamento. Artigo 1522. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração por qualquer pessoa capaz. Além dos impedimentos, nós temos o que chama as causas suspensivas. São causas transitórias ou condições que impedem transitoriamente a pessoa de casar. Ela não tem a ver exatamente com a pessoa em si, mas tem a ver com a situação e tem uma finalidade de evitar confusão de patrimônio. Aqui são causas suspensivas. Não devem casar viúvo com filhos, né? Viúvo que tenham filhos da pessoa que faleceu, do decujus, enquanto não for realizado o inventário ou a partilha dos bens com os herdeiros. Artigo 1523, inciso 1º. Não devem casar o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não tiver inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Essa previsão é justamente para evitar que, antes de que realize a divisão dos bens ali da pessoa que faleceu com os herdeiros, com os filhos, que a pessoa entre em um outro casamento e possa fazer confusão de patrimônio que já deveria ter sido partilhado com os do novo casamento. Essa é a finalidade da norma. Segunda hipótese, não deve casar a viúva ou a mulher que o casamento foi anulado ou declarado nulo antes do decurso de 10 meses.
Aqui tem uma decorrência que é o seguinte, é uma decorrência que só é aplicável à mulher, porque o casamento, os filhos que nascerem até 10 meses depois do fim da dissolução do casamento, seja por anulação, viuvez, né, ou nulidade, esses filhos são considerados filhos do casamento anterior. Então, também é uma causa para evitar confusão patrimonial no caso de ter filhos da mulher estar grávida de ir nascer filhos decorrentes daquele casamento que já foi dissolvido. Artigo 1523, inciso 2º, não devem casar a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Isso porque no artigo 1597 do Código Civil fala que presumem-se concebidos na constância do casamento, né, os filhos nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução do casamento por morte, separação, nulidade ou anulação do casamento. Então essa é a causa. Também uma causa suspensiva de casamento, casamento de divorciado desde que esteja pendente a partilha de bens do casal. Pela mesma consequência do primeiro caso, quando ficou viúvo e não houve a partilha de bens, né, do finado, aqui tem que ter a partilha de bens do casal, o divórcio quando ainda não ocorreu a partilha de bens do casal. Também para evitar confusão patrimonial do casamento anterior com um novo casamento que se pretende contrair. Artigo 1523, inciso 3º do Código Civil. Não deve casar divorciado enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha de bens do casal. Outra causa suspensiva é a causa envolvendo tutor, curador ou seus parentes com a pessoa tutelada ou curatelada. E aí, tutor, curador, descendente ou ascendente, irmãos, cunhados e sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não tiver saldadas as respectivas contas. No caso de tutela ou curatela, o tutor ou curador ele tem que apresentar, prestar contas da tutela ou curatela da administração dos bens do tutelado ou do curatelado. Enquanto ele não resolver essa situação, né, de respectiva conta da administração dos bens, está pendente essa causa suspensiva. Então ele não pode casar o tutor, o curador e os seus parentes, né, pais, irmãos, filhos, cunhados e sobrinhos com o tutelado ou curatelado. Depois que for saldadas as contas, pode sim ocorrer o casamento do tutor com o tutelado, do curador com o curatelado, porque aí já foi resolvida também a situação patrimonial, aí não tem nenhum problema. E aqui é o seguinte, no caso dos parágrafo único do artigo 1523, a hipótese de superar essas causas de suspensão do casamento. As causas suspensivas envolvendo a falta de partilha dos bens no caso de viuvez, envolvendo a falta de partilha dos bens no caso do divórcio e a falta de aprovação das contas no caso de tutela e curatela, ela pode ser superada desde que comprove para o juiz que não vai haver prejuízo para aquela pessoa que ficou. E no caso da viúva, né, a mulher que teve o casamento anulado durante o período de 10 meses, ela pode superar isso comprovando o nascimento de um filho, e aí fazendo, é óbvio, que a partilha dos bens com ele, né, se for o caso, ou então ela comprovar a inexistência de gravidez, né? Exame comprovando
que não está grávida. Então, se não está grávida e a pessoa já faleceu, não vai nascer o filho, então vai estar superada essa causa de suspensão. No caso da arguição de causa suspensiva, quem pode argumentar essas causas são só as pessoas diretamente interessadas. E aí, por exemplo, no caso, não houve a partilha dos bens com os filhos. Quem vai ser interessado, no caso, os filhos ou algum assistente, representante deles. Então, são as pessoas diretamente interessadas. E pode, mesmo nesse caso em que tem essas causas suspensivas pendentes, o juiz pode autorizar o casamento, desde que seja no regime de separação obrigatória de bens, porque aí, tendo o regime de separação de bens, não vai ter a confusão patrimonial do casamento da entidade familiar anterior ou da tutela e curatela que ainda não foi, os bens ainda não foram prestados contas com o novo casamento, com a nova entidade familiar. Aí, em razão disso, pode ser superada essa causa suspensiva e pode ocorrer o casamento. Artigo 1524. As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta dos nubentes, consanguíneos ou afins, e pelos colaterais, sejam também consanguíneos ou afins. E aí nós entramos na habilitação para o casamento. A habilitação é o primeiro passo, é o primeiro procedimento do ato jurídico complexo chamado casamento. O casamento tem várias formalidades. A primeira delas é a habilitação. A habilitação é um processo administrativo que vai verificar se a pessoa tem algum impedimento ou pendente, alguma causa suspensiva que impossibilita a realização do casamento. O requerimento de habilitação ele deve ser feito pelos nubentes, pelos contraentes, assinado de próprio punho, pode ser feito também por procurador, e no artigo 1525 vai estar previsto esse requerimento e os documentos relativos a ele. Feito o procedimento de habilitação, feito o pedido de habilitação com os documentos requeridos em lei, passa-se a uma fase chamada a fase de publicidade do processo de habilitação. E nesse momento, apresentado o requerimento e os documentos lá do processo de habilitação, é feito um pedido no requerimento de ser expedida a certidão de habilitação para o casamento. É esse o requerimento do pedido de habilitação. Nesse momento do requerimento, o oficial de registro ali, a pessoa do cartório, tem que prestar alguns esclarecimentos para os nubentes, que são os fatos que podem invalidar o casamento, aí há principalmente a questão dos impedimentos, e também fazer esclarecimentos sobre os regimes de comunhão de bens e a necessidade de se fazer um pacto antinupcial. Essa é uma previsão do artigo 1528. É dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como os diversos regimes de bens.
A segunda fase do procedimento de habilitação, do processo de habilitação para o casamento, é a chamada parte de publicidade. É a publicação do edital de proclamas, quando os documentos são verificados, é feito o aviso para os nubentes acerca das causas de invalidade do casamento, regime de bens e pacto antinupcial. E aí é publicado um edital durante 15 dias em local extensivo na sede do cartório de residência de ambos. E aí no caso de os noivos, né, nos nubentes, não morarem na mesma cidade, na mesma localidade, tem que ter publicação nas duas cidades. E a finalidade dessa publicação, que hoje é feita em meio eletrônico também, mas é feito na sede do cartório e em meio eletrônico, a finalidade de que terceiros, né, que a comunidade em geral, possa opor impedimento e causas suspensivas, no caso dos interessados legítimos, que impossibilitam a realização do casamento, a habilitação para o casamento. Essa é uma previsão do artigo 1527 do Código Civil. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que é chamado edital de proclamas, que se afixará durante 15 dias nas circunscrições do Registro Civil de ambos nubentes. Circunscrição do Registro Civil é o cartório, então ele vai ficar ali no mural do cartório e obrigatoriamente se publicará na imprensa local se houver. Essa obrigatoriedade de publicação na imprensa local foi superada e ela está substituída agora pela publicação na internet. A Lei de Registros Públicos. Se estiver em ordem a documentação, o oficial de registro dará publicidade em meio eletrônico, possibilitando, tirando a exigência de publicação necessariamente em um jornal. E aí, decorrido o prazo, que é 15 dias, não feito nenhuma oposição, é expedida a certidão de habilitação. Essa certidão ela tem 90 dias de prazo de validade, permite que, a partir da expedição dela, o casamento possa ser celebrado pelos próximos 90 dias. Artigo 1531 e 1532. Cumpridas as formalidades do artigo 1526, que é o requerimento, e artigo 1527, que são o edital de proclamas, e verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial de registro extrairá o certificado de habilitação. A eficácia da habilitação será de 90 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. Agora nós já passamos para a nossa última parte, da nossa última aula, quinta-feira, exatamente sobre a celebração do casamento, sobre as formalidades. As formalidades de celebração do casamento, aí que nós já tivemos a habilitação, a primeira parte já tem uma certidão de habilitação, aí nós passamos para as formalidades. As formalidades são requisitos essenciais, que se não forem atendidos, vai se dar, por exemplo, inexistência do ato. Aqui nós temos autoridade celebrante e vontade dos nubentes. 2 testemunhas, parentes ou não. Lembrar o seguinte, as 2 testemunhas são para o casamento celebrado no civil, o famoso casamento realizado ali no cartório, o casamento tradicional, casamento. Quando o casamento tem a possibilidade do casamento ser realizado fora do cartório, fora do ofício de registro, aí nesse caso o oficial de registro, o juiz de paz, o celebrante do casamento, ali, o presidente do ato, vai até uma casa ou um clube, ou um local de eventos, ele faz o casamento naquele local.
Quando o casamento for realizado nessas condições, fora do ofício, essa exigência de 2 testemunhas passa de 2 para 4. Também é exigido que sejam 4 testemunhas quando qualquer um dos noivos, qualquer um dos contraentes, dos nubentes, for analfabeto. Se um deles for analfabeto, exige-se 4 testemunhas também, mesmo que seja lá no cartório. Previsão do artigo 1534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, presente pelo menos 2 testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou querendo as partes e consentindo a autoridade, noutro edifício público ou particular. Só lembrando o seguinte, a autoridade sempre vai consentir, né? Ela só vai cobrar valor diferente para casar, fora da sede lá do ofício, né? do cartório. Artigo 1534, parágrafo 2º. Serão 4 testemunhas na hipótese do parágrafo anterior, que é no caso de casamento ocorrer fora da sede do cartório, ou se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. Aí nós lembramos que o casamento é um negócio jurídico solene e tem que ter ampla publicidade. Tanto na primeira parte, você tem na publicidade no processo de habilitação, com o edital de proclamas, e você também tem publicidade no momento da celebração. O casamento tem que ser realizado com portas abertas e permitido livre ingresso no recinto de qualquer pessoa. Tem que ter portas abertas para que qualquer pessoa possa entrar e qualquer pessoa possa sair, né? Para que os nubentes não sejam coagidos a consentir com o casamento. Artigo 1534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório com toda a publicidade às portas abertas. Parágrafo 1º. Quando o casamento for realizado em edifício particular, aí naquele caso, né, de fora da sede, quando o oficial do registro vai para o local que os noivos quiserem, para a casa deles, para um clube, por exemplo, esse casamento tem que também ser feito de ficar de portas abertas durante a realização do ato. E aí, decorrente disso, nós temos que no momento da celebração do casamento, nós vamos ter necessariamente 6 pessoas, porque vão estar presentes os 2 contraentes, os 2 nubentes, né? Os noivos, que vão ser 2, ou se eles não estiverem presentes, porque é permitido o casamento por procuração, tem que estar os procuradores presentes. Então, são pelo menos 2, os contraentes ou procuradores, mais pelo menos 2 testemunhas, mais o presidente do ato, que é o celebrante, geralmente é o juiz de paz, mais o oficial de registro. São 6 pessoas que vão estar presentes. E aí, a celebração, né, o momento da celebração, o momento do casamento, o presidente do ato vai perguntar sobre a voluntariedade do casamento. Então ele vai perguntar geralmente aquela frase, se é de livre e espontânea vontade que vocês vão contrair matrimônio. E aí convida os nubentes à afirmação que eles pretendem se casar por livre e espontânea vontade, ele vai declarar efetuado o casamento. E ele tem que dizer solenemente uma frase que está dita no código, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu em nome da lei vos declaro casados. A declaração da vontade, né, que ele pergunta se é de livre e espontânea vontade, e eles respondem sim, os 2 respondem sim, ela tem que ser feita na hora, e o silêncio não é declaração de vontade. A pessoa tem que falar. Em outros negócios jurídicos do direito civil, o silêncio pode ser interpretado como aceite.
No caso do casamento, o silêncio não é interpretado como aceite. Tem que ter uma declaração positiva de que é de livre e espontânea vontade a realização do casamento. E o casamento é considerado realizado no momento em que o presidente do ato faz aquela declaração de que vocês estão casados. Por que isso é importante? Porque se o juiz de paz ali acabou de declarar em nome da lei eu vos declaro casados, se acontecer ali um infarto fulminante e um deles morre, ele já morreu casado e todas as consequências jurídicas disso vão acompanhar, como por exemplo, né, questão de bens, o estado civil, todas as consequências jurídicas já estão feitas, já vai ter toda a eficácia jurídica do casamento a partir daquele momento. Artigo 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer o vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Aqui é o seguinte, no nosso direito brasileiro, no Código Civil brasileiro, o casamento é realizado, estabelecido o vínculo conjugal, né, se realiza nesse momento em que o juiz diz que eles estão casados. Não precisa de, como existe em outros ordenamentos, o casamento ser consumado, de ter uma primeira relação sexual entre os noivos. Isso não tem nem aqui, para efetivação do casamento civil, não tem nenhuma relevância prática aqui sobre o momento do casamento, o casamento já tem toda a validade e eficácia a partir do momento em que o juiz de paz declara o casal casado. E aí nós vamos ter, no momento da celebração, e aí a celebração ela termina exatamente ali, né, quando o juiz declara os do bens casados. Mas antes, quando começada a celebração e ainda não declarado casados, a celebração ela tem que ser imediatamente suspensa em 4 casos. O primeiro caso é quando um dos celebrantes se recusa a falar, a dar o consentimento. É quando o juiz vai perguntar para ele, é de sua livre e espontânea vontade você casar, e ele não falar nada, ele ficar calado, o casamento tem que ser imediatamente suspenso. Segunda hipótese, o juiz perguntou, é de sua livre e espontânea vontade você se casar? E ele vai responder que não. Então ele está falando, ele está recusando, né, declarando que ele não tem vontade de se casar, é a recusa. Ausência de voluntariedade completa, né? Ele fala que vontade de casar, não. Ou então, quando ele se mostra arrependido do casamento, ele vai dizer, eu queria casar, mas eu não sei se é isso mesmo, quero pensar mais, algo nesse sentido. Nessas 3 hipóteses, não tem a voluntariedade para o casamento, a manifestação voluntária do casamento. O casamento tem que ser imediatamente suspenso. E a quarta hipótese é quando os pais, no caso de pessoas entre 16 e 18 anos, que elas precisam de autorização dos pais para o casamento, essas pessoas, os pais podem revogar essa autorização até no momento da celebração. Se até o momento em que o juiz não disse, eu vos declaro casado, os pais chegar lá, qualquer um deles falar assim, eu estou revogando aqui a autorização que eu tinha dado, o casamento tem que ser imediatamente suspenso. Por quê? Porque está previsto aqui no artigo 1538, a celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes, número 1, recusar a solene afirmação de vontade, quando ele ficar calado, quando ele declarar que não é livre e espontânea,
e quando ele se manifestar arrependido. Mas em qualquer desses casos pode haver retratação. Ele ficar calado e aí 5 minutos depois ele fala, não, agora eu já quero. Ou então ele diz que não e fala assim, eu estava brincando, eu quero sim casar. Eu estava arrependido, mas eu não estou mais arrependido, eu quero casar. Esse casamento, essa retratação da recusa ou da ausência de declaração de voluntariedade, né, a declaração negativa, ela não pode ser feita no mesmo dia. Então, o casamento que foi suspenso hoje, ele não pode voltar a ser feito novamente no mesmo dia. Tem que continuar, essa retratação da recusa só pode ser feito no dia posterior. Essa é a previsão do artigo 1538, parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados nesse artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. E aí, esse que nós falamos foi exatamente como é realizado o casamento ali no cartório, na sede do cartório. Ou o casamento realizado, né, pela autoridade do cartório, ou pelo juiz de paz, num edifício particular. Não precisa ser exatamente na sede, mas é o casamento realizado pelo oficial de registro. Nós temos uma outra hipótese, que é o casamento realizado na sede consular, realizado nos consulados, que são as representações do Brasil no exterior, que atendem brasileiros em várias partes do mundo. Essas representações têm autoridade para realizar alguns atos da vida civil. E ali é feito um casamento com as mesmas exigências e as mesmas regras, mesmos procedimentos de habilitação, mesmos documentos, quantidade de testemunhas, tudo igual como se fosse um cartório, só que em um consulado do Brasil no exterior. Todas as exigências, causas suspensivas, impedimentos, tudo atendido conforme a legislação brasileira. E só tem um requisito a mais, né? O casamento no consulado, ele só é feito casamento de 2 brasileiros. Não pode ser feito o casamento de um brasileiro com um estrangeiro no consulado. Tem que ser feito casamento de 2 brasileiros, que aí que a lei permite ser feito, né, no exterior. E a previsão está no artigo 1544 do Código Civil. O casamento de brasileiros celebrado no estrangeiro perante respectivas autoridades ou cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias, a contar da volta de um ou de ambos cônjuges ao Brasil no cartório do respectivo domicílio ou, em sua falta, no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. Lembrando que a falta desse registro constitui mera irregularidade, o casamento está formalizado a partir do momento em que ele se casa lá no consulado brasileiro. Outra hipótese que nós temos é do casamento religioso com efeitos civis. O casamento religioso, para que ele possa ter efeitos civis, aqui independe de qual religião foi realizado esse casamento. Esse casamento é o seguinte: em uma mesma celebração é realizado o casamento civil e o religioso. Isso decorre lá da origem do próprio casamento. O casamento, antes de ser uma instituição civil, já era algo da religião, já era uma cerimônia que sempre foi ligada à religião. E hoje ocorre muito quando é feito o casamento que sejam feitas 2 cerimônias. Uma cerimônia realizada na igreja, por exemplo, e outra cerimônia que é feita lá no cartório. Para evitar isso, o Código Civil permite que se faça apenas uma cerimônia, que é o chamado casamento religioso com efeitos civis. É você dar validade civil para aquela cerimônia, para aquela celebração, quando ocorre somente uma celebração, para evitar a realização de 2 celebrações para o mesmo ato, que é o casamento. E ela vai ser válida desde que, com uma condição, desde que haja habilitação, né, dos nubentes,
e depois tem que ter o registro civil dessa celebração. Porém, em qualquer caso, ela vai produzir efeitos a partir da celebração. Vamos explicar as duas hipóteses que ocorre o casamento religioso com efeitos civis. A primeira hipótese é o seguinte: quando há prévia habilitação. Os noivos, nesse caso é o seguinte, os noivos vão ao cartório, fazem aquele processo de habilitação, apresentam a documentação, requerimento de habilitação. É publicado o edital de proclamas e a partir de que não haja oposição, é expedida a certidão de habilitação que dá direito aos noivos de casar durante 90 dias. Aí, nesse período de 90 dias, eles vão e realizam o casamento religioso, o casamento perante a autoridade religiosa. Quem celebra o casamento é o ministro religioso, o padre, o pastor, o rabino, o mulá, o sacerdote, o pai de santo, qualquer sacerdote religioso, não importa a religião. Ele que celebra o casamento. Depois de celebrado o casamento, eles têm 90 dias para registrar esse casamento lá no cartório. O termo ou assento do casamento religioso, né, que é como se fosse uma ata da celebração, que já é fornecido pelo próprio cartório, já fornece lá para o padre, para o pastor, para o sacerdote que for celebrar o casamento. Esse termo vai ser assinado pelos noivos, né, pelo sacerdote e pelas duas testemunhas. E esse termo é levado depois ao cartório, registrado, e aí é expedido a certidão de casamento. A previsão está aqui no artigo 1515, parágrafo 1º. O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente, ao cartório, né, no caso, ou por iniciativa de qualquer interessado. Então, pode ser o sacerdote ou os noivos mesmo, que lá levar esse documento, desde que haja sido homologada previamente a habilitação regulada neste Código. Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação, que vai cair exatamente também na situação do segundo caso, que é o segundo caso quando há habilitação posterior. Nesse segundo caso, os noivos não foram previamente ao cartório, fizeram o processo de habilitação. Eles já foram diretamente na igreja e diretamente lá com o seu ministro religioso, com o sacerdote, e realizaram uma celebração religiosa do casamento e não houve prévia habilitação no cartório. Nesse caso, não tem aquele prazo dos 90 dias para poder ir lá registrar. Mas o que tem que ser feito? Tem que levar esse documento, né, esse termo da certidão do ato religioso lá, que é a ata lá assinada pelo ministro religioso, pelos noivos e pelas testemunhas, e levar ao cartório, e aí é feito um processo de habilitação. Nesse caso, o casamento só vai ser realmente efetivado se for habilitado, se eles forem habilitados, porque aí o processo de habilitação vai começar, vai publicar, requerer todos aqueles documentos para habilitação, vai publicar o edital de proclamas, 15 dias ninguém se opôs. Aí no momento em que ninguém se opôs e que é deferida a habilitação para ser feito o casamento já foi realizado. Aí nesse momento esse casamento já é registrado. Então, quando você não faz o casamento religioso sem fazer uma prévia habilitação, ou faz o casamento religioso com uma habilitação vencida, que é a habilitação feita há mais de 90 dias, tem que passar por o procedimento de nova habilitação. E aí, consequentemente, no caso de
na habilitação verificar algum problema que não possa expedir a certidão de habilitação, não vai ter efeito civil esse casamento religioso. Essa é a consequência. E a previsão do casamento sem prévia habilitação está no artigo 1516, parágrafo 2º do Código Civil. O casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas nesse código, terá efeitos civis se, a requerimento do casal, for registrado a qualquer tempo no registro civil, mediante prévia habilitação perante a autoridade competente, observados os prazos lá da habilitação. Nós temos também a possibilidade da conversão da união estável em casamento. A conversão da união estável em casamento, ela acontece com o seguinte procedimento. A união estável já é quando o casal já tem uma vida em comum. E a própria Constituição tem um mandamento de que a lei simplificará os procedimentos para a conversão da união estável em casamento. As pessoas, né, que já têm uma vida em comum com o propósito de formar família, elas podem simplesmente chegar no cartório e pedir a conversão da união estável, ou seja, ela, principalmente quando ela já está formalizada, em casamento. Mas, em todos os casos, tem que haver uma prévia habilitação. Por quê? Porque o casamento precisa verificar, cumprir aquelas formalidades de verificar as causas de impedimento. Não existindo impedimento, publicado o edital de proclamas, não tendo impedimento, o casamento, verificado que aqueles dois estão habilitados para poder casar, aí já é feito automaticamente a conversão da união estável em casamento. Essa é uma previsão, é uma construção jurisprudencial, essa feita em cartório. E ela pode ser também requerida judicialmente. Qual que é a diferença da conversão de união estável em cartório para a conversão da união estável judicial? É que a conversão da união estável judicial, eles podem pedir, o casal pode pedir a conversão da união estável retroativamente, desde quando eles começaram a morar juntos, desde quando começou a união estável. Quando se é feito diretamente em cartório, sem um procedimento judicial, essa conversão de união estável em casamento, ela vai ter efeitos não retroativos, efeitos ex nunc, né, efeitos para frente, efeitos prospectivos. E a previsão está aqui no artigo 1726, que é justamente a previsão da conversão de união estável judicial. A união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e no assento de registro civil. Nós estaremos sobre a união estável lá no ciclo terceiro. Então, é só essa previsão aqui mesmo de conversão, que é nosso efeito aqui. Nós temos outra hipótese aqui de casamento, que é o casamento em caso de moléstia grave. Nós temos dois casamentos, o casamento em caso de moléstia grave e o casamento não compatível. O casamento em caso de moléstia grave é o casamento em que a pessoa começou o procedimento para se casar, entrou com pedido de habilitação para o casamento e aí ela não vai poder, por alguma doença, não vai poder estar no dia em que se programou, que estava programado para realizar o casamento. Seja porque sofreu um acidente, seja porque estava doente, a doença se agravou, entrou em estágio terminal de doença. Nesse caso específico, o juiz de paz que celebra o casamento, ele vai ao local em que a pessoa está. Por exemplo, na casa, no hospital, uma casa de internação, uma enfermaria, num presídio. Esse casamento pode ser realizado à noite e ele vai ser realizado ali pela testemunha, pela alguém do cartório, perante os nubentes, com duas testemunhas. Essas testemunhas tem que só saber ler e escrever, elas podem ser parentes do noivo, não tem problema.
e ali vai ser feito um termo, né, lavrado pelo próprio oficial de registro que comparecer ali à cerimônia, ou a pessoa substituta dele que comparecer ali, e ele vai ser registrado em 5 dias. Aqui a exigência é a seguinte: a pessoa tem que dar a declaração de que ela quer casar. A única diferença é que o casamento é realizado em regra no hospital. A pessoa não vai casar lá com aquelas formalidades lá do cartório, porque não tem, ela está com uma doença grave, e aí o juiz vai lá ao teu local. Mas a pessoa não pode estar em coma, ela tem que ter consciência e pleno discernimento para dar a declaração de vontade de que ela quer se casar. Não pode ser uma pessoa que está em coma, que está fora de si. A previsão é artigo 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever. Outra hipótese que nós temos é o casamento nuncupativo. O casamento nuncupativo já é a pessoa que está ali no leito de morte mesmo. Essa pessoa está no leito de morte, ela não fez procedimento de habilitação, ela está morrendo, em risco iminente, né, de morte, e ela manifesta sua vontade de casar. Mais uma vez, aqui nós estamos falando de pessoas que tenham discernimento para tal. Não pode ser pessoa que está em coma, que não tem mais como falar, né, que está em coma ou está fora de si, não tem mais consciência dos seus atos. Ela pode estar no seu leito de morte, quase morrendo, mas ela consegue manifestar o seu desejo livre de se casar. No caso do casamento nuncupativo, não há um presidente, alguém que celebra o casamento. Ali no caso são os próprios noivos, tá? Eu desejo casar com a fulana deseja casar com ele. E aí são os próprios noivos que manifestam seu desejo de casar. Como não há uma autoridade celebrante, não há nenhum sacerdote religioso, não há o juiz de paz, esse casamento ele tem que ser feito na presença de 6 testemunhas. Essas 6 testemunhas não podem ser parentes em linha reta ou colateral até o 2º grau. Então não pode ser irmão, não pode ser pai, avós, filhos e netos. Tem que ser 6 testemunhas, sabe? Ou que não sejam parentes ou parentes distantes. Tios e primos já podem ser testemunhas nesse caso. Então são 6 testemunhas que não podem ser parentes em linha reta ou colaterais até o 2º grau. Essas 6 testemunhas vão testemunhar essa intenção livre de casar, e essas 6 testemunhas devem, depois dessa realização desse ato, é requerido judicialmente, aí já não é em cartório, judicialmente, o juiz vai requerer ao juiz a declaração desse casamento, e o juiz vai ouvir essas 6 testemunhas e vai entender que foi realizado o casamento. Provavelmente, nesses 10 dias, essa pessoa já faleceu. Mesmo assim, né, o casamento vai ser considerado realizado, se o juiz entender que foi realizado, ele vai ouvir as testemunhas e fundamentar, obviamente, a sua decisão. E ele vai expedir uma sentença de que ocorreu esse casamento. Essa sentença vai ser levada ao cartório, registrada, e vai ter efeitos a partir do dia em que foi celebrado lá no leito de morte. Essa é a previsão no artigo 1540. Quando um dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até o 2º grau.
Aí nós passamos agora na revisão para o casamento por procuração. O casamento por procuração, como nós já vimos hoje, tem que ser, procuração tem que dar poderes especiais, a procuração tem que ser feita no mínimo 90 dias, um prazo de até 90 dias para a data da celebração, e cada um dos nubentes tem que ter procurador diferente, porque o juiz de paz vai perguntar sobre a voluntariedade, ele vai perguntar sobre a voluntariedade de cada um. Então, necessita de ter procuradores diferentes. E aí o interessante é que é admitido o casamento por procuração, mesmo no casamento não copativo, o casamento no leito de morte, em relação ao nubente sadio. Porque, no caso, quando o nubente doente, né, que é o que está em risco de morte, se ele tiver procuração para o casamento, ele não precisa de fazer o casamento no leito de morte, pode fazer o casamento em regra no cartório, então não teria essa necessidade. Mas quando só tem a procuração em relação, tem o procurador, né, do nubente sadio, por exemplo, né, o caso do leito de morte, a pessoa manifesta interesse em casar com uma pessoa, eu queria casar, eu queria ter casado durante a minha vida com fulana, só que a fulana não vai estar presente, não vai chegar a tempo para fazer mesmo esse casamento, ela pode nomear um procurador por instrumento público, com poderes especiais, e fazer esse casamento da presença com o procurador, na presença das 6 testemunhas, né, que não sejam parentes, como nós já vimos. Artigo 1542 do Código Civil, que tem essa previsão. O casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público com poderes especiais. O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento não copativo. Essa é a previsão do parágrafo 2º. O casamento vai se provar pela certidão de registro. A partir do momento em que é celebrado o casamento ali no cartório, em que o oficial, o presidente do ato, fala, eu vos declaro casados, aí a partir daquele momento é expedida a certidão de registro. Ou quando o casamento é feito fora, né, do cartório, né, no casamento no caso de moléstia grave ou o casamento religioso, e que aquele termo vai para o cartório, eles emitem a certidão de registro de casamento. E a certidão de casamento é a prova do casamento. Mas aí acontece a seguinte situação: e se perder? E se tiver falta desse documento? Hoje essas hipóteses são difíceis, principalmente hoje que você tem registros eletrônicos, né, com vários backups, e é mais difícil de se perder. Mas se houver uma perda ou falta injustificada, impossibilidade de tirar uma segunda via dessa certidão de registro, é permitido que faça qualquer outra prova do casamento admitida em direito, mas isso tem que ser feito em uma ação judicial, uma ação declaratória, para declarar a existência do casamento. Essa é a previsão do artigo 1543 do Código Civil. O casamento celebrado no Brasil provar-se-á pela certidão de registro. Aí, parágrafo único: justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. E também o casamento pode resultar de processo judicial. Por exemplo, no casamento não copativo, a prova do casamento é a sentença judicial. A sentença judicial também vai ser registrada no cartório de ofício. Mas os efeitos do casamento, mesmo judicial, eles são desde a celebração, não desde o momento da prolação da sentença ou do trânsito em julgado. O trânsito em julgado é uma sentença declaratória e ela vai ter efeitos desde a data da celebração. Aí nós temos também as espécies de casamento válido.
Todos os casamentos que nós acabamos de falar são casamentos válidos, mas nós temos os casamentos que são anuláveis ou nulos. E os casamentos anuláveis ou nulos, eles podem ter alguma validade perante terceiros ou perante quem contraiu de boa fé. Se um ou mais que um, se um ou os dois cônjuges contraíram casamento de boa fé e ele foi declarado nulo ou anulável, nós estamos diante aqui de um casamento putativo. Isso é no caso de ignorância da existência, por exemplo, de um impedimento decorrente de um erro. Aí nós temos ignorância de erro de fato, como no caso assim, de irmãos que ignoravam a existência de parentesco. O casamento entre irmãos é um casamento nulo, porém o casamento nulo entre irmãos que eles ignoravam que eles eram irmãos, por exemplo, só depois eles descobriram que eles tinham o mesmo pai em comum, um deles ou ambos não sabiam quem era o pai, ou depois com o exame de DNA descobriram isso. Esse casamento ele pode ser válido em relação a quem estava de boa fé, quem ignorava essa existência desse impedimento. E tem também o erro de direito, não erro de fato, mas, por exemplo, os tios e sobrinhos que se casaram e não sabiam daquela possibilidade do exame pré-nupcial, daquela necessidade de fazer o exame pré-nupcial, né, o exame, né, sobre consanguinidade, sobre a questão da prole, se não teria nenhum risco para a prole do eventual casamento ali, da eventual relação conjugal. A ignorância em relação a isso, também, se esse casamento for anulado, ele vai produzir efeitos até o momento da anulação, né, da sentença que vai por fim ao casamento. E aí vão ter consequências, por exemplo, patrimoniais, de ter que cumprir prestação de alimentos, ter que cumprir pacto antinupcial, poder manter nome de casado, mesmo com a anulação do casamento. Essa é a previsão do artigo 1561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes, como aos filhos, produz todos os defeitos até o dia da sentença anulatória. E aí é aquele caso que já foi dito, né? Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges estava de boa fé ao celebrar o casamento, seus efeitos só a ele e aos filhos aproveitarão. Se ambos estavam de má fé, os efeitos só vão ser aproveitáveis aos filhos. Nós já falamos sobre o casamento não compatível. Já falamos sobre o casamento moléstia grave, religioso com efeitos civis, casamento consular também. Casamento putativo. E nós partimos agora para o final da nossa revisão, exatamente sobre a matéria já de hoje mesmo. Sobre eficácia, existência e validade de casamento. Lembre-se o seguinte: diferenciar existência, validade e eficácia. Primeiro, se você tem existência. Só um casamento existente você vai verificar se ele é válido. Só um casamento existente e válido vai ser eficaz. O casamento pode existir, ser válido e eficaz. É o casamento normal, feito por pessoas que não têm nenhum impedimento. Ele existe, ele vai ser válido, ele vai produzir efeitos jurídicos. O casamento pode existir, ser inválido e ser ineficaz. Por exemplo, o casamento decorrente de incesto. O casamento existiu? Existiu, foi feito o casamento, foi celebrado. Mas não vai ter validade, não vai ter eficácia jurídica. O casamento pode ser existente, inválido e eficaz. É o casamento que a gente falou de ter certa eficácia, é o casamento putativo.
tinha algum erro ou ignorância em relação a algum impedimento. O casamento não vai ter validade? Não, vai ser invalidado. Mas vai ter certa eficácia? Vai, porque ele existiu de fato. E tem essa previsão na lei quando tem a boa-fé de algum dos cônjuges em relação aos filhos. Isso é a proteção dos filhos e quem estava de boa-fé. Por exemplo, o casamento putativo. E nós vamos ter o caso do casamento que não existiu, não é válido e não é eficaz. Que é, na verdade, o não casamento. É algo que a pessoa achou que era casamento, mas não é. Ele não existe, por não existir, não vai ser válido e nem eficaz. Que é, por exemplo, quando não tem manifestação da vontade. Ou o casamento não foi celebrado por uma autoridade. Esse casamento não existe, não é válido e não é eficaz. Então, em termos de existir dessas condições, a existência ela se refere a condições mínimas, sobre condições essenciais para que o casamento seja considerado um acontecimento para o direito de família. Sem esses elementos não existe casamento, é um nada jurídico, é um não casamento. Os elementos essenciais, essencialmente, é o consentimento e a celebração pela autoridade. O consentimento tem que ser expresso. Então, ali no momento da celebração do casamento, se não for dito, né, se tiver ausência, se um dos nubentes se calar, ou se ele disser não há um consentimento. E essa regra é exatamente para evitar a coação, para que tenha o consentimento seja livre e expresso no casamento. E o casamento tem que ser celebrado por autoridade. No direito brasileiro tem 4 autoridades que fazem casamento. O juiz de direito, o juiz de paz, que é a pessoa que faz lá no cartório, né, o oficial, alguém do cartório, pode ter outra denominação, mas alguém responsável ali pelo cartório. O sacerdote, no caso do casamento religioso com efeitos civis, e o cônsul, né, a autoridade consular, no caso do casamento consular, o casamento realizado no exterior, nos consulados brasileiros no exterior. O casamento sendo existente, sendo celebrado por essas autoridades e tendo manifestação da vontade, foi dito sim, esse casamento existiu. Existindo o casamento, nós vamos verificar sobre se o casamento é válido. O casamento é válido desde que ele cumpra os requisitos legais. Aqui nós já estamos tendo um casamento que já existe e vamos ver se ele é válido. Por exemplo, nós entramos no exemplo clássico. A manifestação da vontade, o dizer sim ali na hora do casamento, é algo que tem a ver com a existência do casamento. Mas o dizer sim, alguém pode chegar lá perante o juiz, no cartório, e dizer sim mediante uma coação ou mediante um erro. Isso não faz com que o casamento seja inexistente, mas ele vai viciar a validade do casamento, porque essa manifestação de vontade tem que ser livre. E ela sendo viciada, ela tendo alguma coação, alguém está ameaçando a pessoa, ou ela cometeu algum erro sobre, achava que aquilo ali não era um casamento, ela estava em outro ato, esse casamento pode ser invalidado. Aí nós vamos estar na causa de invalidade do casamento, ele não vai ser válido, aí vai ser anulável, né, ou declarada a nulidade. Na validade do casamento, o casamento não ser válido, ele pode ser nulo ou anulável. Isso vai tornar o casamento inválido e vai fazer com que os nubentes voltem à condição de solteiro, ao status quo anterior, antes que eles tinham antes do casamento. A nulidade tem a ver com violação de preceitos de ordem pública. Elas podem ser declaradas de ofício pelo juiz, podem ser, a ação declaratória de nulidade pode ser ajuizada pelo Ministério Público ou por qualquer interessado. A nulidade vai se referir a um vício que não pode ser convalidado. Ela opera de pleno direito, ela pode ser invocada por qualquer pessoa e pelo juiz de ofício e não admite confirmação. Por ela ser de ordem pública, ela vai ser imprescritível, então não tem prazo para arguir nulidade de casamento.
E ela vai sempre se referir, a um impedimento de casamento. E aí, aqueles casos, ascendentes com descendentes, afins em linha reta, adotante com cônjuge adotado ou vice-versa, irmãos e colaterais de terceiro grau, adotado com o irmão adotivo, das pessoas casadas, o sobrevivente com o assassino do cônjuge, e aí independe se isso foi arguido ou não no processo de habilitação. Também é um caso de nulidade, o casamento da pessoa que não tinha idade núbil, quem se casou antes dos 16 anos. Isso é um caso de nulidade, porque não pode ser suprida. Já a anulabilidade, os casos de anulação do casamento envolvem interesses privados de menor gravidade. Por isso, você tem esse casamento, né, válido, casamento existente, que gera efeitos até sua invalidação. E somente pode ser arguída as causas de anulabilidade, né? O casamento só pode pedir a anulação o interessado. E é permitida a ratificação, se for possível, e tem os prazos decadenciais dessa ação anulatória do casamento. Não pode ser pedido pelo Ministério Público, nem ser declarado de ofício pelo juiz. E as causas de anulação falta de autorização dos pais, quando os cônjuges estão entre 16 e 18 anos. Isso é raro porque isso já deve ter sido aferido no momento da habilitação. E pode ser convalidado no caso de que esses pais ou responsáveis que não deram autorização, se eles estiverem presentes na cerimônia, isso é considerado convalidação e não vai ser causa de anulação. É causa de anulação a coação, que é a pressão moral, né, e que faz com que a pessoa tenha medo e se case com a vontade viciada. Por exemplo, de revelar o segredo. Aqui nós estamos falando de coação moral, não coação física. Também é causa de anulação do casamento quando a pessoa não tem discernimento, tem alguma causa psíquica, né, algum problema mental, que ela não tem o completo discernimento para dar uma declaração voluntária. E ela deu uma declaração ali, estava meio perturbada, desculpe o termo, mas não tem exatamente noção de discernimento, tem algum problema psíquico que não tenha completo discernimento daquele ato da vida civil. Essa anulação pode ser feita 180 dias a partir do casamento, e não esses 180 dias não conta, não é a partir do momento em que deixou de ter essa incapacidade. A pessoa pode continuar incapaz, mas já está correndo esse prazo decadencial. Outra causa de anulação do casamento é quando foi feito um casamento por procurador, só que no momento do casamento já tinha sido revogada essa procuração. Essa anulação só pode ser ocorrida aí nesse caso, é um caso que a legislação coloca um requisito lá de haver a coabitação, né? Se os casados não houve coabitação, por quê? É o seguinte raciocínio: se a pessoa deu uma procuração para outra casar no nome dela, e revogou, mas a outra pessoa foi lá e casou, e no final ela foi morar junto com a pessoa casada, com a pessoa que ela casou, que o procurador casou por ela está convalidando aquela procuração. Então, se não houve coabitação e ela revogou essa procuração antes do casamento, ou então teve uma decisão judicial, né, não houve a revogação, mas teve uma decisão judicial anulando essa procuração e não houve coabitação, esse casamento também pode ser anulado. A anulação também do casamento pode decorrer da incompetência do juiz. Então a autoridade tem uma autoridade celebrante. Foi um juiz que celebrou o casamento, foi uma autoridade, mas não é o juiz que deveria celebrar o casamento, foi o juiz de falências que
celebrou esse casamento. Por exemplo, essa é uma autoridade incompetente, mas que ela poderia ser competente em outras circunstâncias. Por exemplo, o juiz mudar de titularidade válida, ele poderia ser competente. Tendo competência aqui na autoridade, é um caso de anulação do casamento. E aí nós temos a causa aqui mais complexa, que é sobre o erro essencial sobre a pessoa do outro. Isso aqui é uma causa que a pessoa desconhecia até o momento do casamento, que ela ignorava uma qualidade, né, um defeito, na verdade, uma característica da outra pessoa, que seja de forma que, se ela soubesse antes do casamento, ela não teria casado, teria impedido o casamento, ela não teria dado a declaração que era livre e espontânea, porque ela tinha um erro ali que vai impossibilitar a vida conjugal daquele casal, né? Algo que tem que ser algo substancial, algo extremamente grave, que possibilite a vida em comum, torne impossível. O primeiro caso é o erro essencial sobre identidade, honra ou boa fama da pessoa, que torne a vida conjugal insuportável. Aí nós temos, a pessoa se passava por outra pessoa, mas isso, por exemplo, a pessoa com desvio de personalidade, e esse desvio torna essa vida conjugal impossível. Outra hipótese é a hipótese do transexual. O transexual se casa e a pessoa desconhece essa característica, né, de gênero, que ela não sabia sobre, que a pessoa não era cisgênero, que ela era transgênero. Isso é um erro essencial sobre a pessoa, que é extremamente relevante para a comunhão de vida do casamento. Assim sendo, é uma causa de anulação do casamento, o desconhecimento disso até o momento do casamento. Aí também há uma divergência, já não é isso que eu disse, por exemplo, transexual já é algo extremamente pacificado na doutrina. Há uma divergência em relação a outras causas, como bissexualismo, homossexualismo, preferências sexuais, algum fetiche, alguma coisa que a pessoa tenha. Também sobre a honra, sobre ser uma pessoa viciada em jogos tóxicos e álcool, porque isso aqui, além de ferir a honra, também pode ter efeitos patrimoniais. Isso, desde que essas características tornem insuportável a vida conjugal, é uma causa que principalmente a jurisprudência e parte da doutrina aceitam como anulação do casamento por erro essencial sobre a identidade, honra ou boa fama do outro. Outra hipótese de erro essencial é ignorância sobre um crime que a pessoa praticou. Se a pessoa praticou um crime antes do casamento, um crime extremamente grave, ultrajante, repugnante, que a pessoa desconhecia antes do casamento, esse crime é anterior ao casamento, e se a pessoa soubesse disso, ela não iria casar, porque esse crime é extremamente grave. Nós estamos falando de homicídios, homicida, crimes contra a vida, crimes contra a dignidade sexual, um estuprador, um pedófilo. Se ela soubesse disso, isso é uma causa que pode ensejar a anulação do casamento. Não estamos falando de crimes graves, não estamos falando de crimes leves, crimes sem violência. Não entra aqui infrações, atos infracionais cometidos na infância e adolescência. Isso aqui está falando somente de condenação criminal transitada em julgado, que a pessoa desconhecia e que estava anterior ao casamento. E por fim, nós temos o caso de que a pessoa não sabia de um defeito físico irremediável ou de uma moléstia grave e transmissível, que pode colocar em risco o cônjuge ou os filhos. Esse defeito físico irremediável não é deficiência física. Deficiência física não é causa de anulação de casamento. Isso aqui é algo que torne a vida conjugal irremediável.
É uma hipótese disso. Impotência sexual sem cura. A pessoa não tem condição de ter uma vida sexual com o parceiro, mas não por uma causa transitória que possa ser curada, que possa ser tratada, mas é algo extremamente que é irremediável, que não tenha cura. No caso da impotência sexual. No caso da impotência reprodutiva ou da esterilidade, não é causa de anulação, porque não é um requisito essencial do casamento que se constitua a prole. Então, se a pessoa era estéril, não é causa de anulação do casamento. E assim nós chegamos ao final da nossa revisão. Eu tentei sintetizar agora nesse último período as partes mais importantes para a prova. Espero que vocês tenham tido um bom proveito e espero que tenham uma boa prova. Nos encontramos quinta-feira. Até mais. Obrigado.